Existe a forma certa de planejar a aposentadoria e também existe a forma errada. Infelizmente, na prática, o que eu mais vejo como advogado especialista são pessoas que se planejam da forma errada, para esse momento tão aguardado que é o momento da aposentadoria. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em direito previdenciário aqui da Engrácio. Então, quando a gente fala em planejar a aposentadoria, por que eu disse que existe o jeito certo e o jeito errado? Porque muitas pessoas acreditam que aquela simulação que tem disponível no meu INSS, sabe aquele botão simular a minha aposentadoria? Que aquilo é um planejamento. Porque afinal, traz ali algumas regras, não todas, mas traz algumas regras comuns. Traz uma contagem de tempo de contribuição, uma contagem de carência. Em alguns casos, traz um valor previsto de benefício. Só que aquilo não é um planejamento, aquilo está muito longe de ser um planejamento. E nem mesmo o INSS vê como um planejamento previdenciário, só que os segurados veem. Se você já tirou uma simulação do INSS, você deve ter percebido que lá em cima, naquelas letras pequenas, que são as letras pequenas que vocês sempre precisam ler de todo e qualquer documento, tem ali a informação de que a simulação não garante direito ao benefício, não garante direito ao valor que está previsto ali. Veja só, atenção! Esta é apenas uma simulação, é uma mera simulação e não garante direito ao benefício. Os dados são conferidos no pedido da aposentadoria e o INSS pode pedir um documento para confirmação de algum período. Para alterar vínculos sem pedir aposentadoria, ligue no 135 e solicite o serviço atualizar vínculos e remunerações e código de pagamento. Você pode visualizar os detalhes de cada uma das regras ao lado direito. O próprio simulador diz que é uma mera simulação. E por que esse simulador ele gera tanta confusão e traz tanto prejuízo na prática para as pessoas? Primeiro, porque ele não traz todas as regras de aposentadoria. Então, o simulador ele traz ali o que são as chamadas as regras comuns e ele considera os períodos comuns. Ou seja, traz ali aposentadorias por idade e aposentadorias por tempo de contribuição, aquelas que seguem a regra geral. Só que o simulador não traz, por exemplo, aposentadoria especial, aposentadoria rural, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria dos profissionais que desempenham função de magistério. Porque todas essas hipóteses aqui são regras de aposentadoria no INSS que estão disponíveis, mas não é para qualquer um, não é uma regra geral. Não basta ter contribuição no INSS. Além disso, precisa atender ali algum requisito específico. Seja desempenhar a função na condição ali de professor, professora, diretor escolar, coordenadora, assessoramento pedagógico, ou então exercer uma atividade com exposição a agentes que trazem um prejuízo à saúde do trabalhador. Percebam que são situações que vão muito além das informações que estão ali no meu INSS, porque qual é a base de dados que o simulador utiliza para trazer esses cálculos? É o CNIS. Só que o CNIS, ele apresenta muitos erros. E quando é um CNIS que não apresenta nenhum erro, doutora, meu CNIS não tem nenhum indicador, sempre foi tudo certo. Tem grandes chances que você tenha períodos de trabalho que nem estão no CNIS. Porque muitas vezes não vão aparecer ali mesmo, tá? Por exemplo, eu tenho um período que eu trabalhei no exterior, em um país que o Brasil tem acordo de previdência. Isso nunca vai aparecer no seu CNIS. Nunca vai. Ou eu tenho um período especial que eu exerci uma atividade, por exemplo, eu era um médico, eu era um eletricista, e no período em que eu trabalhei nessa função, daria para ter o enquadramento por categoria profissional.
era a possibilidade de reconhecer um tempo especial simplesmente pela profissão. Só que isso lá atrás, hoje não é mais possível. Só que essa não é uma informação que tem no CNIS. Então vejam que são questões que o simulador não analisa. Por quê? Porque é uma análise, primeiro, feita exclusivamente sobre o CNIS. Segundo, porque é um robô que está fazendo essa análise. É diferente de quando vai lá para um servidor do INSS analisar o pedido da aposentadoria. E antes que vocês falem, doutora, mas agora as aposentadorias, a maioria também são analisadas pelo robô. Então, se a simulação está dizendo que tem direito, se cair no robô do INSS vai dar certo. Não vai. Por quê? Porque quando cai ali no robô, o que o robô faz? Tudo que tem pendência, ele desconsidera. E aí a pessoa não tem nem a chance de comprovar. Eu tinha lá uma remuneração há alguns meses, alguns anos, que eu prestei serviço, mas a empresa informou fora do prazo, ficou extemporânea. Se cai em um robô, simplesmente teu benefício vai ser indeferido. E às vezes uma coisa que poderia se resolver ali no INSS, você tem que ir para a justiça. A justiça tem bons entendimentos? Tem. Na maioria dos casos, é muito melhor do que o entendimento do INSS. Acontece que um processo, quando ele vai para a justiça, ele demora mais, por causa de todas as etapas que ele precisa passar. Existe um caminho que um processo judicial tem que percorrer, e ele é longo. Tá? Mesmo os casos que são mais rápidos, ainda assim é um processo longo. Então, tudo aquilo que dá para resolver no INSS, do que é possível, o ideal é já resolver ali, né? No pedido da aposentadoria. Não precisa, então eu vou fazer um recurso no INSS, só depois eu vou procurar um advogado para me ajudar. Não. Se você tem esse pensamento de que realmente um advogado, uma advogada especialista pode te ajudar, procura antes. Só que procure o quanto antes, não só no momento de pedir aposentadoria, procura no momento de planejar isso. E é aí que vem o jeito certo de planejar a aposentadoria, que é fazendo um planejamento previdenciário. Porque o planejamento, o que ele faz? Ele é um estudo completo, uma análise completa da vida de vocês realmente, de tudo que vocês fizeram, de todas as contribuições, todos os períodos de trabalho, os períodos de contribuição, quais foram os salários. Será que em todos os períodos ali de trabalho tem a informação das remunerações? Não tem. Um período ali trabalhado na informalidade, será que dá para contar? Dá para considerar isso? Um período em que eu estudei em escola técnica. Tem segurado que não faz nem ideia que período de escola técnica pode ser considerado na aposentadoria. E aí, quando vocês fazem esse planejamento com uma advogada especialista, que não é qualquer advogada, nem qualquer advogado, tem que ser um advogado especialista nisso, que saiba o que está fazendo, porque é muito sério. Porque você só vai saber o resultado desse planejamento lá na frente, quando você for se aposentar. E aí? Porque o planejamento é isso, é planejar o momento da aposentadoria. O planejamento, qual que é o momento de fazer? O quanto antes. Eu oriento que o planejamento previdenciário seja feito o quanto antes, justamente porque a gente não fala apenas da aposentadoria, mas a aposentadoria é um dos pontos, o principal ponto analisado e estudado dentro do planejamento. Só que, se você não está em dia com a sua situação, se você precisar de um benefício por incapacidade, você pode ficar sem acesso. Se o pior acontece com você, os seus dependentes, marido, mulher, filhos, às vezes bebê, fica sem prestação nenhuma. Porque se você não tiver qualidade de segurado, que é a condição de segurado no INSS, você não vai deixar uma pensão por morte, por mais que você já tenha trabalhado aí 20 anos de trabalho. Poxa, eu já trabalhei muito, paguei muito INSS. Ok, mas no momento em que você venha a falecer, né? Algo acontece e é uma situação que a gente não tem controle nenhum. Se algo acontece, você está sem condição de segurado, os seus dependentes ficam sem um benefício.
o que poderia, depender da idade, né, da esposa, da companheira, ser vitalício. Não é para todo mundo que cabe uma pensão por morte de cônjuge ou companheiro vitalícia, mas existem situações. Então, você consegue perceber a importância de ter esse planejamento, que realmente é o planejamento previdenciário, é da situação previdenciária como um todo, para que você mantenha os seus direitos ativos, você mantenha ali a proteção por parte da Previdência, que é algo muito importante. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui no canal para que você receba a notificação dos nossos conteúdos e ative o sininho. Se você se inscreve e ativa o sininho, toda vez que tem novos conteúdos, o YouTube te avisa e aí você fica por dentro dos seus direitos previdenciários.